Amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Queria que vocês ficassem de pé, por favor, para darmos início ao culto. Vamos orar, agradecer a Deus, sabermos que Ele é misericordioso de nós estarmos aqui esta manhã. Uma manhã fria, uma manhã gelada, mas aquele que nos aquece, aquele que nos mantém vivos é o Espírito Santo de Deus, amém? E o mais importante é que Ele está aqui. Isso é o mais importante de tudo. Que o Espírito do Senhor está aqui neste lugar, nesta manhã. E Ele está não só apto, mas pronto a realizar grandes coisas em nossas vidas. É assim que eu creio quando eu chego na casa do Senhor. Que o Espírito do Senhor não só está apto, mas está pronto a realizar grandes coisas em nossas vidas. É Ele que nos conduz. Foi Ele que foi deixado por Jesus para nos conduzir a uma vida eterna. Uma vida onde as coisas deste mundo, elas não podem nos destruir, desde quando nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus. Amém? Vamos orar então? Feche teus olhos. Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, Senhor. Já começamos o dia, Pai, com compromisso, Senhor, na Tua casa, Senhor. De estarmos aqui nessa manhã fria, Senhor Jesus querido. A Tua palavra, ela nos ensina que é bom que o Senhor não venha no frio, porque pegará muitos desprevenidos, ó Pai. Não só uma analogia, Senhor, mas é uma verdade, Senhor. Pai, aprendemos hoje, ó Pai, sobre Jesus, ó Pai. Aprendemos sobre o seu nascimento, a sua genealogia, Pai, no estudo que tivemos. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Porque é de ler e ouvir, Senhor, que a nossa fé vai aumentar, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nos ensina que não há outra maneira da nossa fé aumentar, se não for lendo e ouvindo a Tua palavra, Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós estamos centrados, e estamos neste caminho, Senhor. Não importa o que as pessoas falam, digam ou pensem, Senhor. O mais importante que milagre, Senhor, é conhecer o Deus do milagre. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta manhã, Senhor. Sem conhecer o Deus do milagre, Senhor, é impossível experimentar os Teus milagres, Senhor. E é por isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha reinar em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha fazer a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas. Venha ocupar, Senhor, um espaço, Senhor, que ninguém pode ocupar. Venha ocupar nesta manhã, Senhor, um espaço, Senhor, que ficou vazio por muito tempo, Senhor. Mas desde quando nós te aceitamos, levantamos nossas mãos, automaticamente também as nossas cabeças, ó Pai, se levantaram e nós começamos a glorificar o Teu nome, Senhor, porque conhecer a Ti é uma experiência inenarrável, Senhor. Conhecer a Ti, Senhor, é privilégio de poucos, Senhor. É dado a todas as pessoas, mas é privilégio de poucos. Nós Te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada vida que há de chegar, Senhor, neste lugar. Te louvamos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, incomoda aquele que está deitado agora, Senhor. Aquele que está no teu lar agora, Senhor. E se ele estiver enfermo, incomoda, porque ele precisa também ouvir a tua palavra, Senhor. Quer seja desta igreja, quer seja de outra, Pai, mas ele precisa ouvir a tua palavra, Senhor. Muitos estão perecendo porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a tua palavra, não conhecem o poder que há na tua palavra, mas nesta manhã nós queremos declarar, nesta comunidade, que nós vamos conhecer a Tua palavra, Senhor, e que nós vamos ser cheios delas. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Toma conta deste culto, ó Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Deus seja louvado, aleluias! Glória a Deus! Podeis assentar, amém? Você que ligou aí o teu aplicativo, o teu celular agora, né, que pode acompanhar o culto. Você deve estar estranhando, você que ainda não viu, que nesses cultos aos domingos começa com a palavra. Para muitos é muito estranho, para mim também é estranho, mas tem me agradado muito. Tem me agradado porque eu tenho tido o tempo e o sossego para poder transmitir aquilo, não só da leitura da Bíblia, mas aquilo também que o Espírito Santo nos movimenta a dizer pela manhã. Cada culto tem uma particularidade, cada culto tem um diferencial, e nós precisamos nos acostumar que a palavra é que vai nos libertar.
Não que só exista a palavra, mas a palavra tem que libertar. Porque se a palavra não libertar, irmão, nada mais liberta ninguém de nada. Meu testemunho não liberta. Os feitos não libertam. O que liberta é a palavra. Não há nada mais que possa libertar o ser humano dessa vida de prisão, acorrentado que ele vive, nesse mundo tenebroso, já do maligno, sim, com o domínio total de Deus, mas nas mãos dos malignos, se não for a palavra. Coloca isso no seu coração. Ontem eu estava comentando que você pode saber ler muito bem mesmo. Mas se você não lê a Bíblia, na hora que você for ler, você não consegue ler. Porque não é tão fácil. Mesmo as versões mais atualizadas, não é tão fácil. Por quê? Porque isso não é um livro comum. Isso não é um livro comum. Não é aquele livro que você coloca na cabeceira da cama, ou aquele livro de devocional que você faz, não. Isso é a palavra de Deus. E ela não é um livro comum. Difícil de ler, difícil de interpretar e difícil de se obter conhecimento através dele. Ah, pastor, mas será que Deus complicou tanto assim? Não, não é que ele complicou. É para você saber que isso aqui não é uma coisa qualquer. Muita gente acha que esse livro é como um livro qualquer. Sim, a configuração dele, as páginas, as folhas, a capa, é como qualquer outra coisa. Mas o que contém nessas letras aqui é poder de Deus. O que contém nessas letrinhas aqui é poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, abra suas Bíblias aí no capítulo 30 do livro de Gênesis. O livro do início, capítulo 30. Versos 22. Toda promessa de Deus, ela tem um processo, ou vários processos. E a gente tem que saber entender e passar por isso. Saber o que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele disse algo na tua vida que vai acontecer, irmão, creia piamente que isso vai acontecer. Numa hora determinada por Ele, num tempo que já foi determinado por Ele, isto vai acontecer. O que acontece é que nós nos perdemos no meio do caminho, no meio do processo para receber aquilo que Deus prometeu. E muitas vezes não é que o Deus falha no tempo, não. É que nós que nos tornamos por tardia a nossa bênção. O que a palavra diz? O apóstolo diz, muitos têm por tardia a promessa de Deus. Mas antes ele quer o quê? Que todos venham a se salvar. Então preste atenção, no processo você tem que encontrar o caminho da salvação. Porque enquanto você não encontra o caminho da salvação, a promessa fica tardia, como diz o apóstolo. Porque você não encontra o caminho da salvação. E por que Deus vai te entregar algo se não for para te salvar? Se não for para morar com Ele? Você acha que Deus está dando, Ele dá liberalmente, mas você acha que Ele está dando assim para que você só fique na sua casa lá, aproveitando a vida e não olhe para a cruz, não olhe para Cristo, não olhe para uma vida vindoura? Ele não vai fazer isso por você. Porque o objetivo do Senhor é salvar almas. Ninguém entrega seu filho, coloca o filho na cruz do Calvário à toa. Ele só fez isso porque ele queria salvar as almas. Queria que todos conhecessem o reino de Deus, sem exceção. Porque senão não haveria motivo de Jesus ter vindo ao mundo e morrido na cruz do Calvário. Nós falamos lá em cima do nascimento. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, o estudo bíblico, né? É no dia da ceia e 15 dias depois. 15 dias depois, ou seja, na segunda semana. A ceia, segunda semana, é o estudo bíblico, 9 horas. E lá nós estamos aprendendo sobre o livro o primeiro de Mateus, né? O primeiro livro de Mateus, Evangelhos Sinóticos, né? É isso, né? Os Evangelhos Sinóticos, Mateus. E lá nós estamos aprendendo como se deve conduzir. Hoje nós falamos da genealogia. Eu tinha, tudo uma observação aqui antes de começar. Eu tinha muita dificuldade de entender a genealogia. Eu pulava essa parte da Bíblia. Sempre pulava. Falei, mas eu quero saber quem é pai de quem deixou de ser neto de quem, avô de quem. Só que no decorrer, quando nós vamos lendo a palavra, o que vai acontecendo? A nossa curiosidade aguça em saber de onde veio aquela pessoa. E aí eu tinha pulado por muitos anos a genealogia. O que aconteceu? Eu não sabia de onde vim. Aí depois eu tive que recapitular a minha vida nesse sentido.
de acompanhar a genealogia da Bíblia, que aí a gente fica sabendo por que uma coisa aconteceu aqui através da genealogia, e por que aconteceu lá atrás, e por que aconteceu para acontecer aqui na frente. Complicado, né? Assim é a genealogia. Mas quando você entende esse processo, você começa a compreender muito fácil. Por isso que eu disse que toda promessa ela tem um processo, e as coisas só acontecem quando nós começamos a entender o processo. Amém? Então vamos lá. Então Deus se lembrou de Raquel e... 30 a 22, é isso, né? Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, esse é o processo, aqui estou falando do nascimento de José, mas a gente já começa a ver um processo complicado aqui, porque Deus se lembrou dela, teve misericórdia e a fez fértil, ela era infértil, e ela teve um filho. E veja que ela vai dizer, e que Deus me acrescente outro filho. Ela não está falando desse mesmo filho, está falando já de outro filho. Uma mulher já que não tinha, que era infértil. E recebe aqui de Deus uma grande dádiva, que é ter esse filho. Porque nos dias de hoje não, mas no passado, né, não ter filhos, né, significava que o nome seria extinto, né? Não dava continuidade a uma família, né, a árvore genealógica de uma família. Então, essa era uma situação complicada, principalmente quando a gente pega na Bíblia, que a gente vê casos de mulheres, de homens, né, naquele tempo podia ter mais de uma esposa dava filhos e a outra não dava. O caso principal é de 1 Samuel, de Penina, né? Então, Penina tinha filhos e Ana não tinha, isso perturbava muito ela. Aqui, nada mudou, continua perturbando. Repare que muitas mulheres são estéreis, muitas mulheres da Bíblia são estéreis, mas nenhuma delas deixou de receber a promessa de Deus. Mesmo em idade avançada, a gente vê por Sara, a mesma coisa. E a gente vai galgando a Bíblia e vai vendo que essas situações, elas se repetem. Então, o que a gente entende? Que as mesmas situações se repetem na nossa vida. Mas quando a situação se repetia aqui, o que Deus fazia aqui? Deus fazia milagre. A situação pode se repetir na minha e na tua vida, mas o importante é que Deus vai fazer milagre. E o milagre, irmão, é muito bom. É dificultoso, é trabalhoso, é difícil esperar o milagre, mas quando o milagre chega, irmão, você não esquece de mais nada. Você não lembra de mais nenhuma luta, de mais nenhuma tribulação, porque o que Deus dá, irmão, é maravilhoso. E Deus está dando para essa mulher um filho maravilhoso. Todas tiveram filhos, todos eles foram importantes. O pai, Jacó, que foi mudado o nome de Jacó para Israel, ele também deu a bênção sobre os filhos dele. Todas foram de extrema importância, mas José aqui tem um papel muito importante na palavra de Deus, porque foi com dificuldade, irmão pastor, não é que eu quero ser masoquista, não, mas parece que tudo que vem com muita dificuldade são as coisas que permanecem na nossa vida. Tudo que a gente adquire com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito esforço, com muita oração, com muito jejum, com muita persistência, com muita perseverança, são as coisas que mais nos emocionam, são as coisas que mais tocam o nosso coração. Já perceberam isso? São as coisas que mais tocam o nosso coração. Mas Deus é tão perfeito que Ele vai acrescentando, 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 acrescentando. E uma hora, quando você diz chega, Ele fala, não chega, vou continuar acrescentando, porque eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus da bênção. Foi eu Deus que falei, sou eu Deus que vou entregar. Não te preocupe, nem turbe o teu coração, porque o que eu falei, eu vou cumprir na tua vida. Haja o que houver, chova se não chover, faça sol, eu cumprirei na tua vida. Aleluias! Aleluias! Aleluia, Senhor! Oh, aleluia! Se a esposa amada de Jacó, Raquel, soubesse de tudo o que vai acontecer na vida do filho dela, ela já estaria neste momento glorificando a Deus, ela já estaria nesse momento chorando, rastejando, pagando promessas, sei lá o quê, porque ela não sabe o que tem para acontecer na vida dele. Irmão, você não sabe.
o que Deus vai fazer com você amanhã. Você não sabe o que Deus vai fazer com a tua família, com a tua descendência, com os teus filhos. Como disse o André aqui ontem na pregação, essa coisa fugiu aqui. Essa coisa do processo é uma coisa, as estatísticas corroboravam para que tudo fosse totalmente ao contrário do que aconteceu na vida dele. As estatísticas são essas. Quais são as estatísticas da sua vida? Pastor, não vou dizer, porque se você olhar, até eu, quando paro para olhar, quando paro para ver, fico assim, muito descontente, muito desgostoso e sem esperança. Então, para de olhar para as estatísticas e começa a olhar para o alto. Para de olhar e começa a olhar para o alto, que é dele que veio o nosso socorro. E o Senhor está dizendo, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Hoje eu estava conversando com o moço, estava dizendo para ele, que eu aprendi há muito tempo atrás, que é o seguinte, é sobre falar que tem. Por exemplo, eu disse para ele assim, eu tenho medo. Então, o verbo ter é um verbo de posse. Então eu estou declarando que eu tenho medo. E eu aprendi com o pastor há muito tempo que a gente tem que trocar isso, para dizer assim, eu tinha medo. Ou seja, tive medo lá atrás, mas não tenho mais depois que conheci a Jesus. A minha vida não mudou, eu continuo vendo as coisas erradas, eu continuo passando por tribulações, mas eu digo assim, eu tinha medo. Eu tinha medo que isso aconteceria na minha vida. Eu tinha medo, mas eu não tenho mais, porque eu estou em Jesus. A minha vida mudou. Então eu não pego mais posse de coisas que podem travar a minha vida, que podem atrapalhar a minha vida. É um exercício constante, mas a gente tem que fazer. Senão a gente começa a ter posse das coisas. E essa posse é muito ruim. A Raquel, quando ela via as outras mulheres, né, a empregada e a outra mulher, tudo e a irmã, engravidar e ter os filhos e tal, ela ficava muito triste, porque ela chegou até a dizer para Jacó, por favor, me dá um filho. Eu não sei mais o que eu faço, me dá um filho. Começou a culpar Jacó. E Jacó fala, por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu vou fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Quando ela falou isso, irmão, Deus já estava ouvindo lá do alto. Antes de Deus ouvir, Deus já sabia o que ia acontecer com ela. Deus já sabe o que vai acontecer. Deixa eu tirar a luz, está muito calor. Deus já sabe o que vai acontecer conosco. Ele já sabe de tudo. Deixa eu tirar isso aqui. Deus, Ele já conhece o dia de amanhã. Ele já sabe o que vai suceder e o que não vai suceder conosco. Ele já conhece, Ele já sabe. E ela falou, me dá um filho. E ela está recebendo um presente de Deus. Ela está recebendo algo que vai refletir muito. Pois bem, qual que é o processo para que a bênção de Deus ocorra? Quando a bênção de Deus ocorre na vida de José, a gente não pode ser egoísta de pensar e analisar que isso é um fato isolado que aconteceu na vida dele, mas a demonstração aqui não é que é exclusivo para a vida dele, é para nossas vidas também. Porque a visão do Senhor em tornar a visão do Senhor em tornar José no que ele tornou, não era para que o nome José e o nome Jacó fosse eternizado e glorificado, não. Ele fez isso em prol de toda uma humanidade. Repare que Deus não trabalha com coisas só para as pessoas terem prazeres particulares. Sim, Ele faz, mas qual o objetivo dele? Trabalhar em prol do reino, em prol da humanidade. Quando nós entendemos, lemos a palavra e compreendemos esse significado, a nossa vida, o nosso leque abre e a gente começa a ver as coisas de um outro patamar, de uma outra plataforma. A gente começa a entender coisas diferentes. E quando a gente entende o nascimento e o processo que vai acontecer com ele agora, a gente vai começar a entender por quê. O primeiro passo disso tudo é que já se passou muitos anos já da situação em que Jacó trabalhava para o sogro Labão. E quando José nasce, ele pede pela primeira vez, poxa, deixa eu ir embora com a minha família. Deixa eu ir embora agora, já fiz tudo. E é a parte onde Labão faz um novo acordo de trabalho com ele. Então José nasce no meio de uma pedida para sair das garras do sogro, para que Jacó comece a viver uma nova vida. Só que o sogro faz o quê com o pai? Fala para o pai o seguinte, não, vamos fazer um novo acordo de trabalho. Por quê? Porque onde Jacó estava, as coisas aconteciam. Jacó prosperava.
em todos os aspectos. Então, quem é que não quer uma pessoa próspera do seu lado? Veja, a situação do pai está difícil. A situação do pai que trabalhou, fez um contrato de trabalho, trabalhou, e agora o sogro tenta ludibriá-lo e faz um outro contrato de trabalho. Nossa, se você olhar, que situação difícil, mas se põe no lugar, não individualmente, mas no lugar de Jacó. Ele é um homem abençoado. As pessoas pensam que estão te enganando, e você também às vezes pensa isso. Mas sabe por que a pessoa quer você do lado dela? Porque você é uma pessoa abençoada. Porque você é um homem abençoado, porque você é uma mulher abençoada. E às vezes isso faz com que nós passemos por situações que nós não gostaríamos de passar. Faz com que nós sofremos coisas que nós não gostaríamos de sofrer. Por quê? Nós somos abençoados. Jacó era abençoado. A família dele era abençoada. A descendência dele vem de uma descendência abençoada. Então, todo o processo que vem não é para matar a família de Jacó. Todo o processo que vem é para colocar a família de Jacó sempre numa posição para que todos olhem e vejam. Olha, essa é a descendência, essa é a promessa de Deus. Quando Deus te elevar, irmão, não é para você dar pulo para o outro e falar, Deus é comigo. Sim, Deus é com você. Mas que as pessoas possam olhar e falar assim, esse é o Deus que ele serve. O Deus que ele serve é grande. Quando o nome de Deus é glorificado, irmão, você não tem ideia o que acontece na tua vida. Nós não temos ideia o que acontece na nossa vida quando o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. E não tem como o nome de Deus ser glorificado se não tiver um processo, se não tiver um momento de aperto, se não tiver um momento de dificuldade. Lembre-se que ele nem poupou nem o próprio filho. Mas o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado através o Filho glorificou o Pai. É bíblico isso. O Filho glorificou o Pai. Nós somos o quê? Filhos. Não é assim? A palavra diz, não somos chamados mais de servos, e sim de filhos. Porque, tecnicamente, um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas um filho sabe o que Deus está fazendo. Então, nós somos chamados de filhos. E o filho passa pelo processo, mas o filho glorifica o nome do Pai. Que minha vida seja um canal para que o nome de Deus seja glorificado, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Se o nome de Deus for glorificado através da minha vida, eu sei que Ele não me deixará perecer. Eu sei que minha família não vai perecer. Eu sei que a minha descendência não vai perecer. Eu sei que os bens que Ele colocou na minha mão vão se multiplicar em nome de Jesus. Porque era isso que acontecia com Jacó. Onde ele estava, a coisa multiplicava. Porque ele tem a bênção de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Quantos têm a bênção de Deus sobre a vida? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que tem essa bênção de Deus? Então, onde você está? O processo vai acontecer. Mas pessoas vão ver as coisas multiplicarem. Aleluia, aleluia. Primeira situação difícil que ele começa realmente a viver, não é quando ele foi lançado na cisterna pelos seus irmãos, porque eles tinham inveja dele, aquela coisa toda, porque além de ele ser o filho amado, né, eles tinham muita inveja dele, mas isso é natural do ser humano, e é natural que o irmão, não diria... A palavra inveja pode ser muito forte, mas é natural que um filho ou um irmão tenha, assim, alguma restrição com o outro, parecer que o outro é mais preterido ou não, né? Essa situação deixa um momento assim meio estranho, né? Um relacionamento meio conturbado. Então era isso que José tinha, um relacionamento bem conturbado, os irmãos tinham com ele, porque dele, a não ser a parte enquanto ele tinha os sonhos, que eu creio que é inconscientemente, quando ele contava as coisas, quando ele falava do sonho dele, os irmãos ficavam assim, um tanto que chateados, porque os sonhos, né, dele davam a entender para os irmãos que ele seria maior que os irmãos. Ele seria maior, mas não no sentido... Deus não estava fazendo isso no sentido de exaltar a vida de José e deixar os irmãos dele diminuídos. Não, de mostrar a grandeza de Deus. Mas é difícil para o ser humano entender essa coisa. Então, o que acontecia aqui é que os irmãos já ficavam chateados com ele. E o primeiro plano dos irmãos foi fazer o quê? O primeiro plano dos irmãos... Por favor, liga o ar um pouquinho para mim, tá? Liga o ar um pouquinho para mim. O primeiro plano dos irmãos foi fazer o quê? Foi pegar José e jogar numa cisterna. Primeiro plano, a gente tem que se livrar dele, a gente tem que matar ele, a gente tem que acabar com ele. Então vamos lançar ele, vamos fazer alguma coisa, vamos lançar ele numa cisterna e tal. Aí vem o irmão mais novo, conversa, fala, não faça assim,
né, não vai adiantar, é melhor ter ele vivo, tal. Deus já estava demonstrando a misericórdia através do outro, é melhor ter ele vivo. Então o que o irmão faz? Tá bom, não vamos matar não, mas vamos fazer o seguinte, a gente vende ele. É melhor vender, porque a gente vai obter algum lucro. E as pessoas compravam escravos naquela época, né? Trabalhadores eram comprados como escravo para trabalhar, não importa de onde ele tivesse vindo. Foi vendido, era escravo. Vocês sabem, José foi vendido por 20 moedas de prata. Esse foi o preço que foi pago por José. Bom, então essa é uma história. Ele agora já é um escravo, um homem que nasceu livre, de uma descendência abençoada, agora virou um escravo. É um processo. Vamos lá. 40. Vai. Não, desculpa, 39. Vocês estão sentindo calor ou sou eu que estou suando aqui? Não, o Paulo falou que a luz é fria, né, Paulo? Foi isso que ele disse para mim. Que é luz fria. Não, vocês não entendem essa coisa de luz quente, luz fria? Hã? É a cor? Eu estou achando que é luz fria. Diz aí, Paulo, esquenta ou não? Não? Essa não, ele falou. Aqui eu que sou calorento mesmo. É o calor do Espírito Santo hoje. É de ficar do lado do Anderson aqui, vem. Ficar do lado do Anderson aqui e sentir o calor do Espírito Santo. Como que... vamos fazer um parênteses aqui? Como que funciona esse processo, né, meu? A gente não conhecia o camarada, não andava com o camarada, não vivia com o camarada, não estava inserido no mesmo contexto familiar do camarada. É tudo assim. Aí depois a gente conhece o cara, começa a observar a pessoa, depois começa a amar a pessoa, depois começa a achar que a pessoa é da sua família também, e a gente começa a chamar assim, começa a tratar a pessoa com o mesmo amor que você tem. Quem pode fazer isso a não ser Jesus Cristo? Nós somos de lugares diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes, mas quando chegamos na casa de Deus, começamos a nos amar como irmãos e começamos a sofrer aquilo que o outro irmão sofre, isso é Deus. E por que Deus não transforma aqui os irmãos de José? Porque é um processo, irmão. Por que Deus já não transforma esses irmãos e faz com que eles amem a José, que eles entendam o plano? Porque é um processo. E você que é filho de Deus tem que saber passar pelo processo. Vamos lá, 39. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. No serviço da casa do seu senhor egípcio, Potifar percebeu que o Senhor Deus estava com José. Ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal, o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Olha que contexto interessante. Depois que José é vendido. Veja que é muito interessante. Porque é sabido de nós que o Egito não era uma terra muito fértil. Eles dependiam de uma condição do rio Nilo, por isso que eles tinham o rio e um Deus, né, que eles achavam que governava o rio. Mas não era muito fértil. Lembra que teve uma grande fome e eles tinham que ir lá em Judá para pegar comida? Não era muito fértil. Só que está acontecendo o seguinte aqui. Na casa do oficial do faraó, na casa de Potifar, quando José entra na casa, ele já começa a ver que tudo que José faz, as coisas dão certo. Então o que ele faz? Ele é esperto. Ele nomeia, o que ele faz? Então ele nomeia José o assistente maior da casa dele. O que Deus já está fazendo aqui? Deus está criando um cargo de assistente. É o processo. Alguém vai chegar a ser diretor, aqui neste lugar, nesta igreja. Alguém vai chegar a ser dono de uma grande empresa, mas é um processo.
ele está criando um cargo de assistente. Olha que Deus não está desprezando a descendência dele, porque a descendência dele é abençoada. Ele passou um processo entre ser vendido, entre ser jogado numa cisterna, mas Deus agora está levantando ele. Deus não está colocando ele como rei, está criando um cargo de assistente para ele. Mas como é que eu vou se dar bem, Senhor, num cargo de assistente? Como é que eu vou prosperar nesse cargo de assistente se minha descendência é tão abençoada? Se minha descendência inclui lá, inclui Abraão, inclui Sara. Como que eu vou? Como que vai ser? Minha descendência é abençoada? Não, fica nesse cargo de assistente. Então, quando ele fica no cargo de assistente, a palavra conta que a casa do egípcio Potifar começa a ser abençoada grandemente. E não fica só dentro da casa, se restringe o quê? As plantações, os animais, José dentro da casa, administrando a casa como assistente, externamente da casa, lá fora, lá no campo, lá no curral, as coisas também vão bem, porque onde o homem de Deus está, irmão, a bênção não é desse tamanho não, a bênção é desse tamanho aqui, ó. A bênção se estende, não é pequenininha não, e está acontecendo aqui com José. Já está bom demais, irmão. Porque às vezes a gente lamenta, a gente nasceu numa condição de vida boa, e o tempo fez com que nós talvez ficássemos numa condição um pouco inferior. E a gente lamenta um pouco isso. E quem não lamenta isso? Lamenta porque a vida é assim, é muito difícil, né, de entender esse processo todo. Mas repara e presta bem atenção no que Deus está fazendo aqui. Repare e presta bem atenção no que Deus está fazendo na tua vida. Você tem um monte de recursos aqui. Lógico, do teu trabalho, daquilo que você, do seu suor, isso aqui é seu, é nítido. Mas esses recursos, às vezes, não pode comprar o que está nessa mão. Você é um homem carregado de recursos aqui, válidos, seus, mas esse não pode comprar o que está aqui. Por quê? Como disse o André aqui, não adianta casar com alguém, não adianta se juntar com alguém, não adianta pegar, olhar para o seu par e achar que ele vai trazer, vai preencher todo o vazio e trazer a felicidade que você espera. Porque todo o vazio, toda a felicidade só está em Deus. Não foi isso que foi dito aqui ontem? Só está em Deus. Então não adianta, irmão, você pode ter tudo aqui, mas Deus tem que te dar nessa mão aqui. O que a Bíblia diz? Que o que a direita faz, é isso? A esquerda não vejo. Porque o que a direita tem, é tudo de Deus. É tudo de Deus. O que a direita tem, é tudo de Deus. E o que a esquerda é tudo que você conseguiu, é tudo que você criou, é tudo que você plantou, é tudo que você trabalhou. Isso é você, isso é o seu esforço. Mas aqui tem a bênção de Deus. Então, quando as duas se juntam assim, quando a tua, o teu esforço, o trabalho, o teu suor aqui, e diz a palavra que o trabalhador tem que ser o primeiro a gozar do suor do teu trabalho, junta com a bênção de Deus, ninguém te segura, irmão. Você pode estar aqui, e as coisas estão prosperando lá do outro lado do mundo. Você pode estar aqui, e Deus está operando lá na outra cidade, lá no outro estado. Deus está trabalhando lá no médico, Deus está trabalhando dentro de você, Deus está trabalhando na sua estrutura óssea, na sua estrutura física. Deus começa a mudar as coisas, porque o seu suor, as tuas orações, as tuas coisas que você ganhou nessa terra se juntaram com a bênção de Deus, e isso vai ser um processo, e no fim desse processo, você vai colher aquilo que você não esperava. Aquilo que você nem esperava é o que você vai colher no fim desse processo. Eu tenho algo para dizer para você: suporta, aguenta o processo. Hoje você é assistente, mas quem sabe o que você vai ser amanhã é Deus. Vamos lá. Seis, 39:6. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador não se preocupavam com nada, exceto com o que iria comer. Tá, vou pular a esposa de Potifar, tá? Vou pular um pedaço dela, vou lá. O 13. Quando ela viu a esposa de Potifar, né, que quis se engraçar com José, depois você lê isso em casa. Tá? Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu, trouxe esse escravo hebreu. Olha o que ele está dizendo aqui, para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto
para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Por que eu pulei? Porque, irmão, é bem interessante isso, mas assim, são coisas que acontecem no dia a dia, são coisas que você vai passar, processo de traição, processo de mentira, processo de engano, foi isso que está acontecendo com ele. Então, isso também faz parte de um processo, engano, traição e mentira. Mas se você se manter firme, como ele se manteve, ele vai colher fruto. E o primeiro fruto que ele colhe por se manter firme, qual que é? 19. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar, que tinha colocado ele como chefe da casa, se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Olha aqui, olha o primeiro processo que ele passa. O primeiro processo, depois de ser constituído assistente, depois de ter subido de cargo, agora ele, por se manter íntegro no cargo, por se manter íntegro com quem deu o cargo para ele, em primeiro lugar Deus, em segundo o Potifar aqui, o chefe do faraó, da guarda de faraó, olha o que acontece com ele. Ele vai para a prisão. Que processo violento é esse? Ir para a prisão. Primeiro processo, ser vendido. Segundo processo, ir para a prisão. Um homem que está se mantendo nos caminhos. E ela disse, esse hebreu, Deus veio resgatar o quê? O povo dele. Esse hebreu aqui. É esse hebreu que está sendo agora na prisão. Vamos lá. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro que, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as outras tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Mais uma vez, José está com outro cargo, assistente na prisão. Mas será que eu não vou mudar de cargo? Será que eu vou estudar, passar por processo, viver essa vida e continuar sendo assistente? Não. Se Deus assim quiser e se você também quiser, sim. Mas aqui a história está dizendo que não. Que é mais um processo, que chegar ao topo, que chegar aonde Deus quer, que chegar aonde Deus preparou para você, existe processo, e esse processo é doloroso. De o que me vale, irmão? Depois de ser vendido, continuar escravo, e ainda assim ter sucesso, e ainda assim agora sou escravo e eu estou na prisão. O que adianta comandar a prisão se eu continuo preso? Se eu tenho, a Bíblia fala que José tinha o quê? A chave do cárcere, ele tinha a chave, mas ele continuava preso, ele não podia sair, ele não podia tomar um ar diferente, ele não podia andar no campo, ele não podia fazer nada. Ele só tinha a chave, ele só era o rei, o chefe da prisão, ele sentava ali, está na hora de os presos entrarem. Tá bom, abre a cela, entra todo mundo, sai todo mundo, está na hora de vocês tomar sol, toma sol, está na hora de vocês se alimentar, alimenta. Que trabalho que é esse? Mas a palavra fala que Deus agia de bondade com ele. Aí você está falando, agir de bondade é isso? Irmão, sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Que mesmo nos momentos difíceis, que você foi levado por causa do meu nome, por causa de insistir em mim, por causa dessa salvação que você tanto busca, que você tanto almeja, mesmo nos processos difíceis, mesmo nos lugares mais tenebrosos, eu serei contigo. Eu serei contigo, mesmo nos momentos que você achar que não tem jeito, eu serei contigo, vou agir na sua vida com bondade, vou agir na sua vida com misericórdia, é isso que está dizendo a palavra. Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, nesse processo difícil, nesse processo tenebroso, nessa vida que você está passando, nesse momento que você está passando na tua vida, eu agirei contigo de bondade, eu agirei contigo com amor, com misericórdia, com benignidade. Eu agirei desta forma na tua vida. Não te preocupes, porque é só um processo. E é mais um. Tem coisas que parece que nunca vai acontecer. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais
e os mandou para a prisão, onde José estava. No palácio do capitão da guarda, eles ficaram presos por um bom tempo. O capitão da guarda os colocou sobre a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Só um detalhe que eu omiti, que a prisão onde José estava não era uma prisão comum, lembra? Não era uma prisão onde estavam todos os escravos. Só tinha oficiais, lembra? Era a prisão do palácio do rei, só tinha oficiais, só tinha pessoas que pisou na bola, como o copeiro e o padeiro, só tinha esse tipo de gente. É como se José tivesse numa... como diz, qual o privilégio de quem tem nível universitário? Como que é? Ele tem um privilégio, né? Ele vai para uma cela diferenciada, ele não fica com todos, certo? Tô certo? Né? Ele não fica com todos os presos comum, ele tem um nível universitário, então ele vai para uma cela, ele tem um certo privilégio. É como se José, mesmo aqui tivesse um nível universitário, ele estava numa cela que tinha alguns privilégios com pessoas que tinham um nível educacional superior. Amém? Vamos lá. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho. E cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Já que vocês estão na prisão, que está sob o meu comando, e nessa prisão só tem pessoas do nível de vocês. Eles responderam: esta noite nós tivemos sonhos, mas ninguém soube nos dizer o que significavam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a revelar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começavam a brotar e florescer, e em pouco tempo produziam cachos de uva. Eu tinha na mão um copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão de Faraó. José disse: esse é o significado do seu sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre-se de mim. Fale de mim ao Faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal e a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José, o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empalhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para Faraó. Mas as aves vieram e comeram o cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era aniversário de Faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa, elevou o chefe dos copeiros de volta ao cargo para que voltasse a entregar o copo a Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente e não pensou mais nele. José interpreta sonhos. Beleza, até aí. Interpretou o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro. O copeiro voltou ao seu cargo, mas o padeiro foi o quê? Foi enforcado, e a cabeça foi decapitada e a cabeça dele ficou pendurada, como José falou. José fez um pedido ao copeiro. Falou: quando você estiver diante de Faraó, quando você tiver sido elevado novamente à sua posição, por favor, lembre-se de mim. Aí a palavra diz que ele esqueceu completamente. Quem está na prisão, vivendo o processo, às vezes não adianta pedir favor para alguém. Não adianta pedir favor. Porque foi Deus que te levou lá, foi Deus que está fazendo um processo na tua vida, então não adianta pedir favor. Ele pediu favor, nada aconteceu. Ele não disse que todos os sonhos vêm de Deus, Deus que interpreta sonhos? Ele pede um favor aqui, mas ninguém atende. Quantos favores você já pediu a pessoas, achando que elas seriam fiéis à tua vida, ou achando que elas fariam isso na tua vida, e elas não fizeram? Porque quando Deus está no negócio, irmão, é Deus que faz. Aqui é um desespero dele.
por favor, não é Deus que está mandando ele falar, por favor, lembra de mim. É como se fazer alguma coisa para alguém, e você já sabia que vai acontecer algo lá na frente com você, e você começa a pedir para a pessoa, estou fazendo isso por você, mas olha, quando você estiver numa situação favorável, por favor, você lembra de mim? É a mesma coisa. É a mesma situação. Vamos continuar. 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida viu outras 7 vacas saindo do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras começaram comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só lado. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos sábios do Egito, contou-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje lembrei do meu erro, disse ao faraó. Você acha que quando ele não se lembrou de José, passou mais 2 anos, o faraó teve esse sonho, não conseguiu interpretar, não viu que não tinha jeito, chamou lá todos os magos não adivinharam o sonho, e aí nessa hora o copeiro vem: hoje se lembrei do meu erro. Irmão, não confia nas pessoas. É que chegou o tempo de Deus aqui. Chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus exaltar aquele que está passando por um processo tenebroso, terrível. Chegou o tempo de Deus exaltar aquele que está passando por um processo que ele conseguiu, com a graça de Deus, suportar. Chegou o tempo de Deus. Então Deus vai tocar lá no copeiro e vai fazer ele lembrar. Por que que Deus não fez ele lembrar antes? Porque não haveria propósito ele lembrar antes. Deus não vai colocar ninguém em algum lugar sem propósitos. O propósito que Deus está fazendo na vida de José não é um propósito exclusivo de José, é um propósito do povo hebreu, é um propósito de trazer de novo, como diz aqui ontem, a identidade do povo hebreu. Esse é o propósito de Deus. Então Deus tem que esperar o propósito acontecer. Então Ele não podia revelar antes, mas vai revelar agora. Talvez para muitos, para você, esteja tardia a promessa, ela não tenha chegado, mas Deus está falando, o processo está chegando ao fim, e o que eu vou colocar na tua mão vai glorificar o meu nome. O que eu vou colocar na tua mão vai glorificar e exaltar o meu nome. E isso que é importante. (11) 41:11. Certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um um sonho, e cada sonho tinha seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos o nosso sonho e ele explicou que cada um significado. E tudo aconteceu exatamente como estava previsto. Fui restaurado no meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. Ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Disse faraó a José: Por que que no sonho um é restituído e o outro é enforcado? Veja a credibilidade. Para o padeiro foi ruim, porque ele foi enforcado. Mas para o copeiro que trazia a taça de vinho foi bom, porque ele sobreviveu. Então, o que ele falou aconteceu exatamente na forma boa e na forma ruim. E isso aumenta a credibilidade. É a mesma coisa que eu dizendo para você assim: ó, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Aí você vai falar: poxa, meu, tudo que eu falo para o pastor, ele fala que vai dar certo. Nada tem uma interrogação, nada tem uma vírgula, nada vai acontecer nada, ele não conta as dificuldades, tudo para ele vai dar certo.
Se eu estou perguntando para ele, é que eu queria saber, eu queria que ele tivesse uma visão espiritual da coisa. Tá certo, você não está sendo egoísta nem presunçoso. Você está perguntando para quem tem que perguntar mesmo. Aí toda hora que você vem para mim, pastor, estou passando por essa dificuldade. Irmão, vai dar certo. Pastor, eu estou passando, vai dar certo. Pastor, você, não posso mentir. Irmão, essa dificuldade aí vai te trazer uma peleja muito grande. Não vai por esse caminho. E ainda assim vai ter perda. E a perda não vai ser legal, mas você se mantém de pé. Foi isso que aconteceu aqui. Então ele tinha credibilidade. O que fez o copeiro contar foi a credibilidade do sonho. É por isso que ele narra 2 vezes. E diz assim, olha, eu fui restituído, mas ele foi decepado. No mesmo momento, na mesma hora, pela credibilidade do sonho. Olha o que aconteceu, pela credibilidade da interpretação. Olha o que acontece. Faraó manda chamar José direto. E eles falam, José, o faraó quer te ver, mas antes é o seguinte, vamos se barbear, vamos ficar bonitinho, vamos colocar uma roupa limpinha em você, para você se apresentar bem diante de faraó. Então Deus já começa a exaltar aí, troca as vestes de choro dele, as vestes de lágrima dele, as vestes de perseverança dele, por uma veste diferente, uma veste onde ele vai se apresentar diante de Faraó, o comandante, o rei do Egito. Olha o que Deus está falando, depois de um processo, vou eu trocar as tuas vestes, vou tirar as tuas vestes sujas, manchadas, e vou colocar em ti vestes brancas, e você vai cear comigo, e você vai estar comigo, e você vai ver o quanto eu mudei a tua vida. Irmão, para se apresentar diante de Jesus, tem que estar com as vestes limpas. Então no processo, Deus também troca as nossas vestes. No processo, Deus limpa as nossas vestes. No processo, Deus cuida de nós. Deus cuidou do cabelo de José, cuidou da barba de José, cuidou da aparência de José. Nesse processo, você não vai ficar órfão nem largado. Deus vai trocar suas vestes, vai cuidar do seu sentimental, vai cuidar do seu emocional e vai trazer vida onde não tinha vida. Te prepare para entrar na presença do Deus vivo esta manhã. Te prepare para comer o bem dessa terra esta manhã. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Na mesma hora, Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa da prisão, depois de barbear-se, trocar-se de roupa, apresentou-se ao Faraó, disse o Faraó a José, tive um sonho esta noite, ninguém conseguiu dizer o que significava. Soube, porém, por ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu, esta capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Ninguém disse para José que Faraó estava perturbado. Lógico, ele podia ter presumido, mas ninguém disse. Mas quando José responde, ele fala assim, isso não vem de mim, isso vem de Deus. E Deus pode, através da revelação desse sonho, acalmar a tua vida. Olha que Deus continua falando grandemente através da palavra. Deus está acalmando corações aqui dentro, acalmando vidas aqui dentro, dizendo assim, fique em paz, tranquilize o seu coração, que nem todo dia é dia de perda, fique em paz, tranquiliza a tua mente, tranquiliza a tua família, que nem todo dia é dia de perder. Hoje, excepcionalmente, nesse dia, é dia de você ser levado à presença do Rei Jesus. Aleluia, aleluia, o véu está sendo rasgado nesta hora. O véu está sendo rasgado nesta hora, é como se nós pudéssemos presenciar aqui, é como se eu pudesse presenciar assim, aqui a crucificação de Jesus e ver lá do outro lado no templo o véu sendo rasgado. Irmão, eu não estou imaginando isso e não estou fazendo imaginar, é o que Deus está me mostrando aqui, mostrando uma cruz, mostrando um madeiro, mostrando de ver como eu estou vendo vocês e ver esse relógio, e mostrando um véu, mostrando um templo, e mostrando uma parede sendo aberta e um véu sendo rasgado. Deus está mostrando aqui essa manhã e está dizendo para você, não se preocupe, eu estou acalmando corações, o véu está sendo rasgado lá por causa do teu propósito. Se prepara para entrar na presença de Deus. Se prepara para entrar na presença de Jesus. Se prepara para ter vestes limpas, trocadas, abonadas por Jesus. Se prepara, irmão. Jesus está voltando, está nas nuvens. E Ele quer encontrar vestes limpas.
Então permita que Deus troque as tuas vestes, permita que Deus faça uma limpeza na tua vida, permitamos que Deus faça uma limpeza em nossas vidas aqui esta manhã. Aleluia. Lembra que aqui nessa mão esquerda está tudo que você conseguiu através do seu suor merecido, mas nessa direita está a bênção de Deus. E quando uma junta com outra, irmão, ninguém consegue te parar. Olha o que José tem aqui: a perseverança da cadeia, a perseverança de interpretar sonhos, a perseverança de correr do mal, mas nessa mão ele tem um dom de Deus, e esse dom é interpretar sonhos. Quando um junta com o outro, aleluia, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura, porque o Senhor Jesus está nesse lugar. Aleluia. Que às vezes eu não consigo me segurar, é que às vezes a presença de Deus é tanta, irmão, e a gente dá vontade de rolar, dá vontade de pular. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Dá vontade, irmão, dá vontade. Vamos, André, vamos, corre, irmão. Aleluia, aleluia. Não entendeu a dica? Corre. Aleluia. Quando a gente está no Espírito, irmão, é assim, irmão. O negócio não para, o negócio flui. Imagina José chegando na presença de Faraó, irmão. Imagina um hebreu chegando na presença de Faraó. Mas ele não está de qualquer jeito, não, irmão. Ele está com o cabelo cortadinho, ele está com a barba feita, ele está bem asseado, ele está limpinho, irmão. Imagina ele chegando na presença do Faraó. Faraó olha para ele, ele não tem cara de escravo, não. Ele não tem cara de escravo, não. O Faraó está pensando aqui, que cargo que eu vou dar para ele agora? Ele era assistente, mas ele não é mais assistente, não. Algo novo vai vir na vida dele, aleluias. Oh Deus, aleluia. Fica de pé um pouquinho, aleluia. Assim mesmo que este dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Oh, aleluia. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei antes de verei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Com a palavra que o Senhor usou o pastor falando aqui, às vezes para José não tinha solução. Ele não via solução. Colocava sua expectativa em um, sua expectativa em outro. Às vezes não tinha esperança. E nós sempre nos colocamos assim, né? Sem esperança. Achamos que uma pessoa vai resolver o nosso problema. Uma pessoa que vai indicar vai resolver o nosso outro problema. Mas quando o pastor teve a visão aqui, foi claro. E nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Ele está lá no céu, mas Ele não está alheio às nossas dificuldades, às nossas aflições. Ele está olhando para mim e para você e fala: filho,
eu vou te ajudar. Até hoje o Senhor não te sustentou? Até hoje o Senhor não te socorreu? E por que paira em nossos corações a dúvida, a aflição e a angústia? Vamos continuar louvando e agradecendo ao Senhor, porque se nesse processo nós soubéssemos o que o Senhor tem preparado para nós, nós falaríamos: Senhor, se eu soubesse, eu não tinha sofrido tanto. Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E se eu soubesse, eu tinha te agradecido mais. Então, nesta manhã, continue louvando e agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Aleluias. Estás aqui, Aleluias. movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem esse é quem tu és. Você pode levantar a sua mão e dizer: meu Deus é Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando, estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Deus não para. Diga isso ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. E ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. ainda que eu não veja, Deus está Trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, Luz na escuridão, Sua igreja, meu Deus, esse é quem tu és. Declara, igreja. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho. luz na escuridão, meu Deus, esse é quem. Mais uma vez, declare, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de cumpre as promessas. caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Diga pra eles. Esse é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor, nós adoramos, Jesus. Esse é quem tu és. Glória a Deus, aleluias. Com essa mesma adoração, com essa mesma força, eu gostaria de convidar os irmãos a ofertarem e a dizimbarem na casa do Senhor. Eu estava dizendo para o Anderson, um pouquinho antes de começar o culto, que Jesus é a nossa motivação suficiente para vir até a tua casa. E o Espírito Santo nos convence do que nós devemos ou não fazer. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a ofertar e a dizimar na casa do Senhor. Amém? Com palmas, alegria. Cantar na presença. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão.
e fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, diga aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, diga aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, diga aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, diga aleluia. Com palmas. Nosso Deus é o mesmo para sempre, amém? Vamos cantar nada. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Com palmas. Diga a Ele mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. teu amor não Falha e nunca falhará, porque Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sempre me amas. O teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Você és o mesmo para sempre.
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. E o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Diga isso, tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Declara nessa manhã, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Caída, tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Mais uma vez, diga ele, enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me.
enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me, oh, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Só a igreja, oh, enche-me, declare, até transbordar. oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, enche-me, Deus, Enche-me, Deus, oh, enche-me, Deus, oh, enche-me, enche-me, Deus. Glória a Deus, as palmas do amor, Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom nos enchermos da presença do Senhor, né? Nós tenhamos uma semana abençoada. Nessa terça-feira nós temos a oração. Na quinta-feira continua o nosso culto abençoado. E nessa quinta-feira nós continuaremos falando sobre a história de Davi. E no sábado nós teremos o nosso jantar de casais maravilhoso. E no domingo o nosso sensacional batismo. Então você que não é batizado ainda, faça essa aliança com o Senhor. Amém? Procure nossa pastora Tamara, o nosso pastor Adriano, e eles vão passar todas as informações necessárias para que você seja mais cheio da graça do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão especial, tão maravilhoso, em que nós podemos sentir a tua presença, podemos ser impactados com a tua glória. Senhor, leva-nos em paz e segurança, nos dê uma semana de vitória, cheio da presença do Teu Espírito Santo, nos livra das doenças, das enfermidades, de assalto, de toda a malignidade que o inimigo, Senhor, venha tentar sobre nós. Eu te peço, nos esconda debaixo das Tuas asas, nos dê uma semana de vitória, que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos e todos digam. Está encerrado em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão.